Salve Maria a todos, me chamo João Pedro, do canal Apostolado São José. Bom, lá na Diocese de Roraima está acontecendo um retiro dos padres, né? Que o bispo Dom Evaristo Spengler convidou o bispo da Diocese de Borba para conduzir o retiro. Mas é muito interessante ver como que é feito um retiro para padres hoje em dia. Vou colocar a foto aí na tela para vocês verem. A gente pode ver aí que na mesa tem o Santíssimo Sacramento exposto, com uma vela e uma imagem de Nossa Senhora. E é muito interessante ver as vestes dos bispos, dos dois bispos e dos padres que estão lá, né? Os padres de chinelo, de bermuda, com qualquer camisa, os bispos também totalmente dessacralizados, nenhum deles usando batina, roupa clerical, nada, nem o clergyman eles estão utilizando. Se vestem como leigos, como se fossem pessoas normais, que não são, né? Dom Lourenço Fleischmann diz, né, que a batina é o catecismo da rua, né? A batina serve para diferenciar o padre, o clérigo, do leigo, porque o padre e o leigo não estão no mesmo nível. O sacerdote, ele é superior ao leigo. Por isso que ele se veste dessa forma, por isso que ele usa a batina. É para se diferenciar. Ele tem que se diferenciar dos leigos. Ele não é um homem comum. Tanto que o preto da batina simboliza isso, que ele está morto para o mundo, vivo apenas para Deus. Do mesmo jeito os bispos, né? Sinceramente, é muito triste ver isso, porque nem os bispos seguem isso, não usam o clergyman, não usam nem mais o colarinho, eles não se importam com mais nada. Isso, obviamente, vem de várias questões, tanto do modernismo, e principalmente da teologia da libertação, que é muito forte no Brasil, infelizmente, os bispos, a grande maioria são da teologia da libertação, uma maioria absolutíssima são da teologia da libertação. E é interessante ver isso, como a teologia da libertação, ela dessacraliza os ambientes, porque a teologia da libertação, ela está preocupada com outra coisa, ela não está preocupada com a verdade, com os dogmas religiosos, né? Com a reverência a Deus. Não. Ela está preocupada com luta de classes, desigualdade social, né? Pobreza, esse tipo de coisa. E também é impressionante como não tem reverência alguma pelo Santíssimo exposto, né? Se vestem como se estivessem em um churrasco de família, né? Um chinelo, bermuda, de qualquer jeito. Sendo que o Santíssimo está exposto ali, não tem reverência alguma. É como se não significasse nada para eles, fosse alguma coisa só simbólica. É como se Nosso Senhor não estivesse realmente presente na Eucaristia. Coisa que parece que muitos padres e bispos, hoje em dia, parece que não acreditam mais. Estão mais preocupados com lutas e ideologias políticas do que Nosso Senhor. Por isso que esses bispos, esses padres, eles odeiam quem comunga de joelhos na boca, eles proíbem essas coisas, mesmo sendo direito dos fiéis. Porque eles não acreditam nessas coisas. Eles não acreditam na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, não faz sentido esse tipo de coisa, né? Essa reverência toda com o nosso Senhor. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda defendem a teologia da libertação, como o Padre Zezinho. Então, aí, como vocês podem ver na tela, tá o print da postagem que o Padre Zezinho fez no Facebook, porque é um rapaz que ele provavelmente viu no YouTube, assim como eu, ou Twitter, Instagram, qualquer outro lugar, ele falou que os padres da teologia da libertação deveriam se converter antes que morressem, né? O que fez é o certo, porque, pelo amor de Deus, teologia da libertação não é catolicismo, gente, pelo amor de Deus. Bom, agora eu vou ler aqui a resposta que ele deu a esse internauta. Rapaz, volte a estudar a Bíblia. Com tristeza, vi um jovem internauta dizer que outros padres velhinhos adeptos da TL um dia se converterão antes de morrer. Que ofensa colossal, que grosseria. Incluiu, no mínimo, 6 papas do concílio nessa afirmação.
Prego a TL bíblica desde que fui ordenado padre em 1966. Nunca fui pró-marxista. Sigo os evangelhos e as epístolas, os profetas, os salmos, o Concílio Vaticano II, todas as encíclicas sociais dos papas, desde Leão XIII ao Papa Francisco. Carrego muito bem minhas 3 enfermidades e nem por isso me bandeei para ideologias estranhas. A TL é bíblica, não é estranha. Vai do Gênesis ao Apocalipse. Então, quem está gagá e ultrapassado é quem não estudou a história da libertação. Ensino há mais de 50 anos que nem toda a TL tem viés marxista. A minha tem viés bíblico. E acho que esse jovem internauta é quem está precisando se converter antes de morrer. Se tivesse levado a sério a Bíblia e o magistério da Igreja, desde Pio XII saberia o que foi corrigido e o que foi elogiado na teologia da libertação. Pio XII elogiando a teologia da libertação. Fiquei padre logo depois do concílio, em 1966. Sou filho de pai e mãe paralíticos e cresci numa vila de operários. De pobreza eu entendo. De conhecer fé, catecismo, ecumenismo, religião e política, eu também entendo. De ecumenismo e política, realmente entendi muito bem. Vivo neste meio há 60 anos. E nunca precisei do marxismo nem do capitalismo para anunciar Jesus, que era pobre e que libertava pessoas sem precisar nem da direita, nem do centro, nem da esquerda política. Mas aprendi com o concílio de 1962 a 65 e com as encíclicas sociais que Jesus dava preferência a quem mais precisava dele, a saber, os pobres do mundo. Então, quem está precisando de conversão antes de morrer são estes meninos internautas que confundem teologia da libertação católica com o comunismo. Este meninão passou dos limites, não teve bons mestres. A TL é bíblica. Está em todos os livros da Bíblia, e negar essa teologia que liberta é negar a redenção. Jesus veio libertar o homem e fez isso por sua vida pela cruz e por cuidar dos mais feridos, de corpo e de alma. Desejo que um dia esse jovem internauta leia a Bíblia e as mais de 50 encíclicas sociais da Igreja. Isso nunca foi comunismo. E espero que quando chegar ao 83 ou 90 anos, este rapaz já tenha se convertido para Mateus 25 ao 46. Lamento pelos novos internautas desse tipo. Andaram ouvindo os mestres errados. No mínimo, ofendeu 6 papas idosos que defenderam a doutrina social da Igreja. Nenhum deles flertou nem com a direita nem com a esquerda. Todos eles pregam diálogo e a fraternidade. E vários deles receberam direitistas e esquerdistas no Vaticano. E 4 deles visitaram países capitalistas e comunistas para dialogar. Somos da Igreja da Esperança e do Diálogo. Eu envelheci sem flertar nem com capitalistas, nem centristas, nem comunistas, porque a vida inteira fui catequista. Rapaz, pare de ofender quem prega a libertação. Jesus pregou e morreu por isso. Você mesmo é fruto dessa libertação radical de Jesus. Aprenda a valorizar quem viveu isso a vida toda. Respeito é bom, nós gostamos. Bom, claramente aí o Padre Zezinho tenta criar uma nova teologia da libertação, né? E a gente sabe que a única teologia da libertação que existe é marxista, comunista. Nasce disso, de tentar desvencilhar as pessoas do evangelho, da sacralidade da igreja, dos dogmas de fé, da própria Bíblia, para levar elas para luta de classes. Luta de classes é uma coisa marxista, coisa comunista, como se tivesse 2 classes guerreando, dos trabalhadores e dos burgueses, né? Coisa que a igreja nunca pregou. Agora eu quero ler 2 frases do Papa Bento XVI sobre a teologia da libertação. Abre aspas. A teologia da libertação aniquila a fé verdadeira e subverte o evangelho da salvação. Agora eu vou outra. Os graves desvios ideológicos influenciados do pensamento marxista que ela, a teologia da libertação, aponta,
levam inevitavelmente a trair a causa dos pobres. Olha só, isso não é nenhum padre tradicionalista, nenhum bispo tradicionalista está dizendo, é o Papa Bento XVI, que a teologia da libertação não tem nada de católica. Como eu tinha dito antes, ela prega luta de classes, que não é católico, pelo amor de Deus, gente. A igreja até já canonizou pessoas que eram empresárias, pessoas que, segundo os marxistas, detinham os meios de produção. Então a igreja, diferente dos marxistas, nunca demonizou essas pessoas, nunca demonizou os empresários, as pessoas que tentam empreender, gerar emprego, gerar renda, nunca demonizou isso. E é muito interessante ver essas defesas da teologia da libertação, principalmente as do Padre Zezinho, que é impressionante. Sempre quando eles vão defender essas coisas, essas novidades, essas coisas absurdas que causam escândalos, eles sempre citam o Concílio Vaticano II. É impressionante, é impressionante. Sempre quando eles vão citar alguma coisa nova, eles sempre citam o Vaticano II. E depois vem continuistas, pessoas que defendem o continuismo, né, do Vaticano II, dizer que não houve ruptura. Bom, é evidente que houve ruptura. O que é ensinado hoje não tem nada a ver com o que era ensinado desde sempre na igreja, né? Por isso que eu aconselho vocês, leiam o Catecismo de São Pio X, leiam o Catecismo Romano de Trento, leiam o Catecismo da Crise na Igreja do Padre Matias Galdron, da Fraternidade de São Pio X, e procurem boas missas tridentinas, da Fraternidade de São Pio X, de preferência. Bom, gente, por hoje foi isso. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, e salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.